Sejam bem-vindos ao Euronews Noite. Estes são os títulos desta edição. Cimeira da União Africana. 2 dias, mais de 40 representantes do continente africano reunidos na Etiópia. Negociador da União Europeia para o Brexit pede clareza a Londres e diz que a bola está do lado britânico. Ajuda humanitária continua bloqueada na fronteira com a Venezuela. Guaidó ataca o governo de Maduro. Música e cinema premiados na noite deste domingo, os prémios BAFTA e os Grammys, para ver no fim deste jornal. Abrimos este jornal com a Cimeira da União Africana. O maior encontro de líderes acontece este ano na Etiópia e a Euronews está a acompanhar tudo. Mais de um quarto dos 25 milhões de refugiados mundiais é proveniente da África subsaariana. A questão preocupa os líderes africanos que procuraram uma solução na Cimeira da União Africana em Addis Abeba. A Líbia, ponto estratégico na passagem para a Europa, é um dos países mais afetados. Mohamed Taha Sial reconhece que a situação é complicada, mas encara o futuro com otimismo. Não existe escravatura na Líbia. Não existe na nossa religião nem nas nossas leis. Mas existem alguns traficantes que vendem pessoas a outros traficantes. Estamos a lutar contra isso e estamos satisfeitos por já existirem sanções da comunidade internacional para estes traficantes. O investimento europeu no continente africano tem sido fundamental para tentar resolver o problema. Para o presidente do Banco Europeu de Investimento, Werner Hoyer, o futuro sorri à África. A África está numa encruzilhada, isso é visível. Obviamente que estão a surgir oportunidades e essas oportunidades estão a ser aproveitadas para ultrapassar os desafios. Vejo uma mudança interessante na liderança da União Africana e vejo uma grande concentração na digitalização e na transformação. Além da questão migratória, o novo presidente da União Africana, Abdel Fattah al-Sisi, prometeu ainda lutar contra o extremismo e o terrorismo, que definiu como as maiores ameaças ao continente. E a acompanhar esta Cimeira da União Africana está o nosso enviado especial, Michel Santos, a partir de Addis Abeba, na Etiópia. Olá, Michel. Qual é o balanço que fazes deste encontro de líderes africanos? Olá, Ana. O sentimento que existe aqui é um sentimento de unidade e com a percepção de que apenas através da integração e justamente da unidade é que se pode resolver os problemas africanos, problemas esses que muitas das vezes são crónicos, como por exemplo conflitos internos. O tema desta cimeira foi os refugiados e as pessoas deslocadas internamente. É um tema que os líderes africanos vão concentrar-se neste ano de 2019, mas o que será essencial para os chefes de Estado e de Governo que aqui estiveram são as reformas que Paul Kagame deu continuidade e que aprofundou, nomeadamente o Tratado de Livre Comércio e o Passaporte Único Africano. Esse passaporte está a ser já desenvolvido, os funcionários da União Africana já o utilizam, mas para o comum do cidadão ainda será para mais tarde. O Tratado de Livre Comércio também deverá entrar em vigor muito em breve. São 44 países que decidiram entrar nesse projeto, já 18 ratificaram e são precisos apenas mais 4 para que esse tratado entre em vigor. E os líderes estão justamente a tentar avançar nessa integração, sabendo que essas reformas são essenciais não só para debelar conflitos internos e também ajudar a solucionar os problemas dos refugiados e dos deslocados internos e por isso mesmo tencionam dar prioridade a essas reformas que serão muito importantes também para poder dotar a União Africana de alguma independência. Como sabes, vão criar um imposto sobre as importações, 0,2% nas importações, de forma a poder financiar a União Africana e desse modo torná-la independente. Como sabes também, a Europa e a comunidade internacional financia grande parte desta organização. O presidente do Egito assumiu nesta cimeira a liderança da União Africana. O que é que se espera dessa mudança?
vai ser muito interessante acompanhar a liderança de Al-Sisi à frente da União Africana. O Egito foi suspenso da União Africana quando Al-Sisi realizou o golpe de Estado quando o presidente Mohamed Morsi estava nas rédeas do poder no Egito, de modo que houve, digamos, um certo mal-estar, mas o presidente Al-Sisi sabe que é através da União Africana que se pode debelar alguns dos problemas. Se Paul Kagame, agora o presidente que acabou de sair, deu ímpeto às reformas que estavam em curso e que estavam planeadas, estima-se que Mohamed Sisi vai avançar com um aspecto mais ligado à segurança e à estabilidade no continente. Em particular, por exemplo, na Líbia, que é um país dilacerado pela guerra civil e que faz fronteira com o Egito. E por isso mesmo espera-se para ver o que Sisi vai fazer. E de outra forma também é importante que o Egito, uma potência africana, tome o controlo, digamos, a liderança da União Africana, o que dá, de certa forma, uma coesão ao continente e a esta organização, sabendo que é um país do norte da África e já está nomeado, basicamente, já está escolhido o seu sucessor, que vai ser o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, em 2020. Obrigada, Michel. Michel Santos, aqui a partir de Addis Abeba, a capital da Etiópia, a fazer-nos o balanço da Cimeira da União Africana. No encontro, o nosso enviado falou com o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola, Manuel Domingos Augusto, dentro de vários temas, falou da situação atual do comércio africano. São muitos os desafios que o continente africano tem pela frente. A Cimeira da União Africana centrou-se na questão dos refugiados e deslocados, mas a economia estará sempre de alguma forma na ordem do dia. Numa altura em que se pensa mais concretamente no Tratado de Livre Comércio em África, há questões de base que permanecem. Como explicou à Euronews o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola, a troca comercial entre os países deste continente é ainda muito informal. O comércio, fundamentalmente, com os países do nosso continente, ainda é imberbe. Nós temos um comércio essencialmente informal e por isso mesmo fica difícil medir o grau e estabelecer os rankings dessas relações de parceria. Mas é evidente que nós temos países como a Namíbia, países como a África do Sul, com quem, fruto dessa relação comercial informal, mais informal do que formal, se apresentam como os principais parceiros de Angola em África. Uma entrevista que vai ser transmitida esta terça-feira na íntegra. O negociador-chefe da União Europeia para o Brexit esteve no Luxemburgo e pediu clareza a Londres em relação ao futuro da saída da União Europeia. Michel Barnier sublinhou que o acordo não será renegociado. A bola está do lado britânico. O negociador-chefe da União Europeia para o Brexit apelou esta segunda-feira ao movimento do Reino Unido de forma a afastar o cenário de uma saída da União Europeia sem acordo. De visita ao Luxemburgo, Michel Barnier classificou de interessante a carta enviada pelo líder trabalhista britânico Jeremy Corbyn. Considerei, e digo conforme penso, a carta de Jeremy Corbyn interessante. Em relação ao tom usado e à substância. Ouvi a própria primeira-ministra britânica dizer que queria abrir o diálogo com a oposição. É tudo o que posso dizer. Precisamos de clareza ou de movimento do lado britânico. Du côté britannique. C'est la clarté ou le mouvement qui doit intervenir au Royaume-Uni. O primeiro-ministro do Luxemburgo acrescentou que a responsabilidade continua em Londres. Não haverá vencedores, o Brexit só dará perdedores. No caso de um não acordo, temos de perceber que perdemos ainda mais de ambos os lados.
O líder do Partido Trabalhista Britânico disse que apoiaria o acordo de divórcio mediante certas condições, entre elas a de uma união aduaneira com a UE. Theresa May descarta essa opção, mas quer manter o diálogo. E a contagem para o dia D prossegue cada vez mais curta. O governo da Venezuela continua a bloquear toneladas de ajuda humanitária na fronteira. Juan Guaidó acusa a administração de Maduro de ser genocida. Juan Guaidó acusou o governo do presidente Nicolás Maduro de ser quase genocida ao bloquear a entrada da ajuda humanitária no país. O líder da oposição venezuelana e autoproclamado presidente interino fez os comentários após uma cerimónia religiosa numa igreja de Caracas. A ajuda humanitária não é apenas uma designação, tem um rosto, famílias, nomes pelos quais estamos determinados a avançar. Entendo que eles querem bloquear esse elemento porque é o que os perpetradores fazem, o que os torna quase genocidas. Na semana passada, Guaidó disse que uma coligação, que inclui os Estados Unidos da América, estava a enviar alimentos e medicamentos para pontos de armazenamento na Colômbia, no Brasil e uma ilha caribenha não revelada, antes de entregar a ajuda à Venezuela. Nicolás Maduro nega que exista uma crise no país, afirma que tudo faz parte de uma trama norte-americana para minar e derrubar o seu governo e disse que não permitirá a ajuda. A Favorita e Roma foram os dois grandes vencedores na noite dos BAFTA, os prémios da Academia Britânica de Cinema. Estes dois filmes são também dois dos favoritos aos Oscars, que acontecem em Hollywood daqui a uns dias. O Royal Albert Hall de Londres vestiu-se de gala para os prémios da Academia Britânica de Cinema, os BAFTA, mais uma série de prémios que permitem ter uma ideia do que pode vir a passar-se nos Oscars. A Favorita e Roma foram os grandes premiados da noite. Perante o olhar atento da realeza atual, os príncipes William e Kate, foi um filme sobre a realeza de outros tempos, a levar a maior quantidade de prémios. A Favorita teve direito a 6 galardões, incluindo o de melhor filme britânico, e os 2 prémios de interpretação feminina, o da atriz secundária para Rachel Weisz e o da atriz principal para Olivia Colman. We're having an amazing night, aren't we? We're going to get so pissed later. O filme passa-se na corte da Rainha Ana no século XVIII. Tem realização do grego Yorgos Lanthimos, o autor de Canino, a Lagosta e o Sacrifício do Cervo Sagrado. And the BAFTA is awarded to Roma. Roma, de Alfonso Cuarón, ficou com o prémio de melhor filme. O mexicano foi ao palco receber também o de melhor realização. Ver um filme sobre uma empregada doméstica indígena ser acarinhado desta forma, numa altura em que o médio e a raiva nos estão a dividir, é algo que representa o mundo para mim. Um filme baseado nas memórias de infância do próprio Cuarón. Foi um premiado diferente por 2 razões. Não é falado em inglês e é distribuído pela plataforma Netflix, cada vez mais presente no mundo do cinema. Rami Malek, o Freddie Mercury de Bohemian Rhapsody, ficou com o prémio de melhor ator e Spike Lee teve direito ao galardão de melhor argumento adaptado por BlacKkKlansman. A cerimónia dos Oscars tem lugar em Los Angeles na noite de 24 de fevereiro e a competição anuncia-se já renhida. Noite de prémios também em Los Angeles. Os Grammys foram entregues esta noite. Lady Gaga e Gambino foram 2 dos muitos premiados. Dua Lipa foi a vencedora da categoria Revelação do Ano na 61ª edição dos Grammy, os mais populares galardões da indústria da música americana, este domingo em Los Angeles. Casey Musgraves, estrela da música country, ganhou o prémio de maior prestígio álbum do ano com Golden Hour. Numa noite em que as mulheres dominaram, a diva pop Lady Gaga arrecadou 3 estatuetas, incluindo a de melhor pop duo grupo por Shallow com Bradley Cooper.
enquanto This Is America de Childish Gambino ganhou o prémio de Canção do Ano. Michelle Obama chegou ao palco na companhia de Alicia Keys, Lady Gaga, Jada Pinkett Smith e Jennifer Lopez. Dolly Parton foi uma das homenageadas da noite e cantou 9 to 5 na companhia de Miley Cyrus, Pink, Leon Bridges, Katy Perry, Shawn Mendes e Yolanda Adams. Outras das homenageadas foram a Rainha do Soul, Aretha Franklin e Diana Ross, que foi ovacionada e decidiu festejar antecipadamente o 75º aniversário. Thank you. Happy birthday to me. É tudo na edição deste Euronews Noite. Se quiser continuar a acompanhar as atualizações, pode fazê-lo através do nosso site. Fique desse lado.